vou chamar um amigo raiz, irmãos, para pregar hoje. Vem cá, Fernando, vem pregar para nós. Aplauda o Senhor pela vida do Fernando. Amém? A gente quase não se vê, mas quando se vê, e se não se vê, a gente sabe que pode contar um com o outro, não tenha dúvida, né? Amém? Esse menino que virou homem, né? Menino virou homem. Passou aqui conosco aqui um grande tempo, foi ele, sua esposa, sua família. Foram bênçãos nesse lugar. A Bíblia vai falar de 5 ministérios: apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas. São os 5 ministérios que a Bíblia traz como base bíblica para nós. E aí, quando eu olho para o Fernando, eu vejo que esse homem tem um dos 5 ministérios, que é o de mestre. Ele prega ensinando. Ele prega ensinando. Eu estou só aliviando o peso. Só aliviando o peso. Entendeu? Só aliviando o peso para você. Então vamos ouvir, que eu tenho certeza que Deus tem algo para nós. Você pode se colocar de pé, levante suas mãos para cá. Esse homem já deve ter orado, com certeza. Deus já plantou a palavra no coração dele. E agora ele tem a responsabilidade de transmitir a essa igreja que está aqui nessa noite. Pai, obrigado pela vinda do teu filho e obrigado pela vinda da família do teu filho aqui conosco. Queremos ouvir aquilo que o Senhor já colocou no coração do teu servo. E queremos sair daqui nessa noite mais uma vez dizendo: Deus falou conosco. Precisamos da sua bênção e da sua orientação, Senhor. Então usa o teu filho como o Senhor já tem usado, como um canal, como instrumento na tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Irmãos, podem assentar. Amém. Glória a Deus. Bom, primeiramente é uma honra, um prazer, uma felicidade enorme estar aqui. Como a maioria dos irmãos sabe, nós estamos morando em Araruama e por isso começamos a diminuir um pouco nossas vindas aqui no Rio. E quando eu venho, eu me ofereço para pregar aqui. A verdade é essa. Liguei pro pastor, se tiver uma vaguinha, tamo aí, tá? Aí ele, não, tem sim, tal, no dia do amigo. Aí ele falou, vai ser o dia do amigo. Eu falei, então vou estar no lugar certo. Muitos amigos aqui nesse lugar. E para quem eu não conheço, sinta-se meu amigo também. Sinta-se abraçado aí no seu lugar onde você está. É sempre um prazer rever os irmãos, padrinhos de casamento. Bruno, Kate, que está ali. Irmã Cássia, que está lá no fundo, que eu dei um abraço agora. Irmã Genice. E vários outros irmãos. Marquinhos. Não vou nem olhar para esse careca aqui, que me abandonou. Não fala quase comigo. Bruninho, Ju, Marquinhos, sua família, todos os irmãos aí, não se sintam injustiçados, Vandinho, sua esposa, amém? E o pastor Wagner não precisa nem falar, é um pai, né? O pastor Wagner é um pai para mim. O irmão mais velho, vou aliviar, pastor. Pai não, irmão mais velho. E aí, quando o pastor falou, não, tem vaga assim, meu coração se encheu de alegria, e na verdade eu já tinha a palavra preparada, tá aqui. Mas vamos lá, vamos com calma. Primeiro eu quero que você, aliás, antes de você falar com o seu irmão aí, quero honrar a presença da minha família que está aqui. Minha esposa está ali, levanta a mão aí, com a pequenininha no colo. Minha filha mais velha, Isabela, que está ali, levanta a mão, Isabela. Levanta a mão, garota. Tá com vergonha. Meu irmão Felipe, que está ali, homem de Deus, levanta a mão aí, Felipe. Jéssica, sua esposa, mulher de Deus, que está ali, levita do Senhor. Amém? Quero honrar a presença deles que estão comigo, minha pequenininha que está ali de 4 anos. E agora sim, fala assim para a pessoa que está do seu lado aí. Irmão, não, você falou fraco, vamos lá, vamos tentar de novo. Irmão, é hoje que você vai pagar o lanche depois do culto. Amém? Rapaz, teve gente que quase marchou no poder aí por causa de... mano, não é mole não. Calma, é só brincadeira, irmão. Se quiser pagar, fica à vontade, mas é só brincadeira, tá bom? E lá em Araruama, nós estamos servindo ao Senhor na Advec Araruama, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é o ministério ali da Penha, do pastor Silas Malafaia. E lá o nosso pastor, o pastor Cláudio, estou aqui debaixo da bênção do pastor Cláudio, pedi a permissão, ele deu. Então estamos aqui para a glória de Deus, para falar algo importantíssimo para você que veio aqui essa noite. Eu quero dizer a você
que a palavra que vai ser pregada aqui, eu quero falar duas coisas sobre ela. Primeiro, ela tem um poder de transformar a tua vida para sempre a partir de hoje. Não interessa se você é crente há muito tempo, se você nunca aceitou Jesus, essa palavra pode transformar a tua vida a partir de agora para sempre. Mas eu já sou crente, mas ela pode transformar a sua vida para melhor a partir desse momento. Se você receber e praticar a palavra de Deus, diga amém. A segunda coisa é que a palavra que vai ser pregada, não chegue para ninguém depois e fale assim, olha, você precisa ouvir o que foi falado lá. Não, ele não precisava ouvir, porque a palavra não é para quem não veio, ela é para quem veio aqui nessa noite. É para você e talvez para alguém que vá assistir depois pela TV Semear. Eu estou acompanhando a TV Semear, inclusive. Vou provar agora que eu estou acompanhando. Eu escutei aqui desse altar o crente 3S que o pastor pregou. Sentado, satisfeito e salvo. Foi ou não foi? Nem você que veio lembrava disso. Eu lá em Araruama lembro. Eu escutei também não abandone Cristo, que o senhor pegou, não foi, pastor? Lembro também. Lembro também do ladrão de tempo. Brunão, barba branca, pirata barba branca que está sentado ali, ó. Pregou. E também ouvi a última pregação do Brunão aqui, que foi nunca deixe de clamar. Continue a clamar. Ouvi também. E também vi o Marquinhos e a sua esposa renovando as alianças aqui em cima. Vi o Bruno e a Ju. Cadê a Ju? Ju tá ali. Vi a irmã Cássia retomando seu ministério aqui também. Para quem não sabe, Juliane e Bruno começaram a namorar no dia do meu casamento. Eu e minha esposa. 4 de julho. Foi ou não foi, Ju? Foi? Então estavam escondendo alguma coisa. Foi o que eu fiquei sabendo. A partir daí. Amém, amém. Então eu não estou me gabando, mas como a gente diz lá no trabalho, quando tem alguém se gabando, a gente fala assim, louvado seja eu. Então, eles começaram a união deles nesse dia e é um casal bênção na nossa vida, apesar do careca ali me abandonar de vez em quando, mas mora no meu coração. Mas irmãos, não vamos continuar nos prolongando. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler uma palavra que você já leu muitas e muitas e muitas vezes, mas que ela hoje com certeza vai falar com você de um jeito totalmente diferente. 1 Reis, capítulo 17, e a gente vai começar no verso 1. 1 Reis 17. Eu sei que essa igreja tem um costume de se colocar de pé quando a gente vai ler, então fica à vontade se você quiser se colocar de pé. 1 Reis 17, 1. Vamos ler do 1 até o 8, só a parte A. Amém? Quem achou, diga amém. Diga glória a Deus. Rapidinho, antes da gente ler, Bruno entrou em contato comigo essa semana e falou, Fernando, é o dia do amigo. Você vai falar alguma coisa sobre amigo? Eu falei, Bruno, não vou falar sobre o tema amigo. Mas o que eu vou falar, eu vou estar sendo muito teu amigo. Porque, como eu falei, essa palavra ela é tão poderosa que ela pode mudar a tua vida completamente a partir de hoje se você praticar essa palavra. Diga amém. Diz assim, 1 Reis 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, em algumas outras traduções, ribeiro de Querite, fronteira do Jordão, beberás da torrente, ou do ribeiro, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente ou o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, e agora nós só vamos ler a primeira parte aqui do versículo 9, dispõe-te e vai
para Sarepta. Só até aqui. Pode sentar, o pastor já orou, está orado, a palavra de Deus é abençoada e ele vai alcançar o teu coração aqui nessa noite. Amém? Então vamos lá. Eu não costumo colocar tema nas pregações, mas se eu fosse colocar um tema, o tema seria na posição certa diante de Deus. Eu quero rebobinar um pouco a fita, não sei para quem é desse tempo aí da fita VHS, inclusive aqui na esquina tinha uma locadora muito legal, você alugava 3 filmes e ganhava um de graça, bem nessa esquina aqui. Quem é dessa época, levanta a mão aí, glória a Deus. Os novinhos aí não sabem nem o que é fita, mas eu aluguei muito filme aqui nessa locadora aqui da esquina. Eu vou rebobinar um pouco essa fita, vou voltar um pouco no tempo para você entender o que estava acontecendo nesse momento que nós lemos a história de 1 Reis 17. Eu vou começar do ponto de partida da travessia do Mar Vermelho. O povo atravessa o mar, se depara com o deserto, caminha durante 40 anos com a liderança de Moisés. Quando estão chegando na Terra Prometida, Moisés morre e passa a liderança para Josué. Josué, então, guerreando, consegue conquistar a Terra Prometida. Várias guerras e várias terras que eles foram conquistando. Então, quando o povo de Deus já estava lá, já tinha tomado a terra, ainda havia algumas batalhas, se levantam a era dos juízes. Alguns juízes muito importantes foram levantados, homens de Deus, para julgar o povo de Israel. Entre eles podemos destacar aí, de repente, Gideão, que foi um homem que você já ouviu falar, os 300 de Gideão, julgou Israel por um certo tempo. Sansão, que foi o juiz mais forte que já existiu na palavra de Deus, na época dos juízes. E também houve uma juíza, para quem não sabe, a palavra de Deus diz que houve uma juíza chamada Débora, que também julgou o povo de Deus por um tempo, julgava e liderava o povo de Deus. Depois dessa época começam a se levantar os reis. O povo clama por um rei, Deus no começo é contra. Deus não queria uma monarquia, não queria uma coroa na cabeça de ninguém, porque Deus, o regime que ele queria era teocracia. Deus queria continuar sendo o único líder de Israel. Queria que tivesse alguém ali para conduzir o povo, mas gostaria de continuar sendo. E Deus disse que no começo isso não daria certo. Mas o povo clama por um rei, querendo imitar os outros povos que também tinham reis. Então Deus, permitindo isso, Deus levanta o primeiro rei de Israel chamado Saul. Você conhece a história de Saul, não é sobre isso que a gente quer falar. Homem que desagradou a Deus, foi ungido pelo próprio Deus, mas depois começa a se desviar. Então Deus chama um homem que a Bíblia chama de segundo o coração de Deus, chamado Davi. Davi reina por um bom tempo, une todos os povos de Israel, um exército de milhões, guerreia, conquista, traz a arca de volta, e depois que Davi se vai, vem seu filho Salomão. E aí começa, acho que a pior coisa que Deus queria que acontecesse no meio do seu povo. Quando o povo de Deus herdou a terra prometida um pouco antes, Deus chama Moisés e ele dá várias diretrizes, várias direções para ele. Moisés, eu quero que seja desse jeito, pode comer isso, não pode comer aquilo, vocês podem fazer isso, não podem fazer aquilo, aquele que roubar vai ter que restituir, aquele que trair vai ter que sair do meio do povo, a mulher que for adúltera vai acontecer isso, isso e aquilo. Você vai falar para o povo que homem não vai tomar mulher de nação estrangeira, porque se uma mulher vier de uma nação estrangeira, ela pode trazer de lá a idolatria, e eu não quero isso. Outros deuses sendo adorados no meio do meu povo. Eu sou o único Deus. Moisés, fala isso tudo lá. E depois do reinado de Salomão, começa a entrar a idolatria. A palavra de Deus diz que Salomão tinha 1000 mulheres. Sinceramente, duas coisas eu tenho certeza. Uma, que ele tinha muita paciência. E a outra, que ele era muito rico. Porque para ter 1000 mulheres, tem que ter muito dinheiro, irmão. Ó, é difícil, não é fácil. Tá levantando aí, ó. Começou a levantar até a sobrancelha ali, minha mulher. Salomão tinha 1000 mulheres, e por causa disso, a Bíblia diz que eram 300 princesas e 700 concubinas. A palavra do Senhor começa a dizer que a idolatria, através dessas mulheres, começa a entrar no meio do povo de Deus. Começa a chegar, outros deuses começam a ser adorados no meio do arraial do povo de Deus. A Bíblia diz, depois de Salomão, alguns reis começam a ser sucedidos. Vários reis idólatras sentam no trono, à exceção de um rei chamado Asa, que foi um rei que arrancou toda a idolatria, trouxe de volta a adoração como centro daquele povo, o sacrifício, a retidão. Quando Asa se vai,
começa novamente a idolatria. E aí nós chegamos aqui, em 1 Reis 17. Nessa época aqui reinava um rei chamado Acabe, e a sua mulher, que ele tomou de um povo estrangeiro, se chamava Jezabel. Você já ouviu falar desse nome muitas vezes? Você já ouviu falar do rei Acabe muitas vezes? Mas em 1 Reis 17 também começa a história, exatamente aqui onde nós lemos, começa a história de um grande homem de Deus chamado profeta Elias. A Bíblia começa a contar a história dele em 1 Reis 17, termina em 2 Reis capítulo 2. E esse homem era um homem que ele tinha tanto de Deus, ele andava tanto com Deus. Foram tantas e tantas demonstrações miraculosas, coisas poderosas que Deus fez através da vida desse homem. Choveu fogo do céu, esse homem curou, esse homem multiplicou o azeite e multiplicou a farinha de uma mulher viúva. Esse homem foi usado por Deus de uma forma completamente sobrenatural. Obrigado, irmão. Mas a palavra do Senhor nos relata aqui em 1 Reis 17 a primeira experiência que o profeta Elias teve. E a primeira experiência dele foi ir lá na presença do rei Acabe, idólatra, e falar na cara dele assim: rei, eu estou dizendo a você o que nós lemos aqui no 1 Reis 17, que vai ficar um período de seca aqui na terra, não vai ter chuva. Nós vamos passar um período de dificuldade, a plantação vai secar, as pessoas vão passar sede, os animais vão morrer, e só vai chover quando eu, o profeta, disser que vai chover. Logo após isso, a palavra do Senhor diz que o próprio Deus vira para Elias e fala assim: Elias, retira-te agora daqui de onde você está e vai para um lugar. Lá tem um ribeiro, tem um riacho chamado Querite. Você vai acampar lá. A Bíblia não diz se Elias questionou a Deus e perguntou: Senhor, mas quanto tempo? É um mês? São 2? Alguns estudiosos, alguns grandes teólogos chegam a dizer que ele ficou ali por anos, junto ao ribeiro de Querite. A palavra do Senhor diz que ele bebia da água do ribeiro de Querite para não morrer de sede. E para não morrer de fome, a palavra do Senhor diz que Deus deu ordens aos corvos para que fossem voando até Elias levar pão e carne. Os corvos iam pela manhã, levavam o café da manhã e iam no final do dia levar a ceia dele para ele dormir com a barriguinha cheia. Deus sustentou Elias tanto com a água, tanto com a carne, tanto com o pão, em todo o tempo que Elias esteve acampando naquele lugar. Mas agora, a partir de agora, nós vamos entrar na nossa vida. Porque eu falei aqui que essa palavra ela tem poder de mudar a tua vida. A experiência que Elias teve foi dele. A experiência que eu tive foi minha. Se alguém subir nesse altar aqui e contar uma experiência de cura, de um filho curado, de um filho que saiu das drogas, que Deus restaurou sua família, que Deus abriu uma porta de emprego, é essa experiência da pessoa que está contando. Mas é tempo de você contar as tuas próprias experiências com Deus. Mas para isso é necessário que isso aqui aconteça. Agora é que isso vai começar a atingir minha vida toda. A primeira coisa que eu quero que a gente lembre aqui, versículo 4: beberás da torrente, e ordenei. Isso está em que tempo? Está sendo conjugado em que tempo isso? Deus não está falando: Elias, vai para lá, porque eu vou dar ordem para os corvos irem te encontrar. A palavra não está dizendo: Elias, vai para lá, que eu vou ordenar agora, enquanto você está indo, para os corvos levarem o sustento para você. Nada disso. A palavra está dizendo que o Senhor falou: vai para junto do ribeiro de Querite, lá tem água. Mas, Senhor, e a comida e o sustento? Eu já dei ordem aos corvos. Eu já ordenei Elias para que eles voem até o ribeiro de Querite. E de manhã eles te levem o sustento, e à noite eles também levem o sustento. Logo após isso, nos versículos adiante, dizem que Elias então obedece fielmente, palavra por palavra, a ordem que Deus deu a ele para ir para o ribeiro de Querite. Ele vai. A Bíblia não diz que ele questionou, não perguntou quanto tempo ia ficar, não perguntou se a água lá era boa para beber, não perguntou quantas vezes por dia os corvos iam lá levar, não perguntou se era alcatra, filé mignon, se era contra filé, o que é que os corvos iam levar, qual era a carne. Ele não perguntou se era pão francês, se era pão de milho, não perguntou nada. Ele simplesmente obedeceu a ordem que Deus deu e foi para o lugar onde Deus ordenou ele estar.
No começo dessa pregação, eu falei aqui, se eu fosse dar um tema para essa pregação, seria na posição que Deus mandou eu estar. Elias vai tomar a posição que Deus mandou ele ir. O que eu quero dizer para mim e para você nessa noite, começar a dizer a você, meu irmão, não interessa se você é crente, não importa se você aceitou Jesus um dia desse, se você já tem 10, 20, 30, 50 anos de crente, não importa se você tem ministério de altar, se você canta, prega, dança, ou se você é só um membro e senta aí, não importa se você louva brilhantemente e faz os corações serem arrebatados como os irmãos que vieram aqui louvar, nada disso importa. O que importa para o Senhor é que o seu coração esteja aberto para que na hora que Ele disser, como hoje Ele está dizendo, tome a posição que eu quero que você tome, você se levante e saia correndo para o teu ribeiro de Querite, para tomar a posição que Deus mandou você tomar. Ah, mas eu já sou crente. Mas ainda tem mais de Deus para você. Mas eu já oro, então triplique, quadriplique a oração. Comece a buscar a Deus como você nunca buscou. Ah, irmão, mas eu tento andar correto. Não tente andar correto. Ande em santidade, na presença do Senhor. Você quer ver as coisas começarem a acontecer? Ah, peraí, eu estou orando já há muito tempo. Já tem tempo que eu estou dobrando meu joelho. Eu estou orando por uma causa, mas parece que Deus não está me ouvindo. Quero dizer uma coisa para você, e vem do mundo espiritual. A ordem para a bênção te alcançar já foi dada. Deus já ordenou aos corvos para levarem a tua provisão. O problema não é Deus, o problema não são os corvos. O problema talvez seja que você ou eu estejamos no lugar errado. Não estamos na posição que Deus mandou nós estarmos. Deus colocou um GPS naqueles corvos. Se Elias resolvesse ir para outro lugar, não teria provisão de Deus. Se aquele homem resolvesse questionar a ordem de Deus, vai para a frente do Jordão, junto ao ribeiro de Querite. Ah, mas ali tem muito sol. Ah, mas ali não tem uma árvore. Ah, mas ali a água, ela é muito rasinha, não vai dar para eu pescar. Não precisava pescar, a provisão estava indo ao encontro dele. Mas ele precisava ir exatamente para o lugar onde Deus mandou a provisão ir. Se ele não fosse, os corvos voariam para lá e ele estaria em outro lugar. E quando ele fosse para esse outro lugar, para a posição que não era a posição que Deus queria que ele tivesse, ia acontecer que os corvos estariam lá esperando ele de manhã, estariam esperando ele à tarde, estaria lá a corrente de Querite, passando todos os dias lá com água limpinha para ele beber. E aquele homem começaria a passar fome, ele ia dobrar o joelho e clamar ao Senhor. Mas a bênção, a provisão, o milagre já tinha sido liberado para ele. Se você está entendendo isso, diga amém. Não são os corvos, não é a provisão, não é o milagre, são as escolhas que eu e você fazemos que faz a diferença. Você já aceitou a Cristo? Se não aceitou, já passou do tempo de aceitar. Você está com a sua aliança arranhada? Então pega o caol, pega o paninho hoje, passa uma aliança aqui na tua aliança para ela brilhar novamente. A tua aliança com Deus, refaça hoje. Porque eu e você pode ser que estejamos posicionados no lugar errado. E é por isso que a provisão de Deus não está chegando, irmão. O corvo está voando para lá, mas eu não estou vendo a bênção de Deus, porque eu não estou na posição que Deus mandou eu estar. Diga amém. Diga glória a Deus. Mas Deus te ama tanto que Ele me arrancou lá de Araruama para me trazer aqui hoje, para falar para você: tome a posição que Deus quer que você tenha na presença dEle, porque os corvos estão batendo as asas, estão indo ao lugar que Deus mandou você estar, para levar a tua bênção e a provisão para a tua vida. O centro da vontade de Deus é o lugar onde há a provisão de Deus para a tua vida. É o centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro do mundo não tem. Rio de Janeiro está um caos, tem sim. O lugar mais seguro do mundo chama-se o centro da vontade de Deus. Mas eu estou precisando muito, está precisando para junto do ribeiro de Querite. Deus
já ordenou a tua bênção. A Bíblia diz no livro de Daniel que Daniel começou a orar. E nos primeiros momentos da oração, a oração foi atendida. Mas houve uma batalha no mundo espiritual que a bênção dele não chegou. Daniel continuou orando por 21 dias. Até que aquela bênção que ele estava pedindo, até que aquela provisão acontecesse na vida dele. Ele continuou na posição certa. A posição de joelhos, a posição da oração, da busca incessante, do choro na presença de Deus. Meu irmão, o que está faltando para tomar a posição que Deus quer que você tome como sacerdote do lar? A posição que Deus quer que você tome como ministro na casa de Deus. A posição para parar de fazer o que você faz quando está longe dos olhos dos crentes e do teu pastor. O que está faltando? Você acha que eu tenho medo de falar o que eu estou falando? Pois eu tenho certeza que quem me trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus nessa noite. Tome hoje, não amanhã, a posição que Deus quer que você tome. Vá para o lugar que Deus quer que você vá, ou fique no lugar que Ele está mandando você ficar. A presença do Senhor é o melhor lugar do mundo. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo. Aqui dentro arde uma chama. Eu escuto muito falar, muito. Nas pregações, eu escuto muita pregação, muito. Provei aqui agora, né? Ouvi 4 aqui. E só não ouvi a do Vander, porque ele disse que não gravaram, que não teve a gravação, senão eu ouvia dele também. Eu escuto muito, me alimento muito com as pregações. E eu escuto muitos pregadores falando assim: quem quer viver o melhor de Deus nessa terra? Eu vou perguntar isso para você. Quem quer viver o melhor de Deus nessa terra? Levanta a mão aí. Mas ficou meio fraco. Quando eu falei do lanche, todo mundo deu glória a Deus, ô Bruno. A barriguinha tá vazia, todo mundo deu glória. Quem quer viver o melhor de Deus nessa terra? Mas deixa eu, com toda a humildade, te ensinar ou te alertar uma coisa. Se quando alguém fala assim para você, você tem que viver o melhor de Deus nessa terra, o que vem na tua cabeça são coisas materiais, tem alguma coisa errada com você, meu. Tem alguma coisa errada. Quando alguém falar para você assim, você quer viver o melhor de Deus nessa terra, a primeira coisa, a primeira imagem que tem que vir na tua cabeça é você falando de Jesus e alguém derramando as lágrimas assim, ó, e voltando para a presença de Deus. Isso é a melhor coisa que existe. Deus quer te usar, meu irmão. Você não sabe, meu irmão, o que eu estou passando na minha casa. Você não sabe as dificuldades que eu tenho passado. Onde é que você está? Eu quero te fazer essa pergunta de coração. Onde é que você está? A primeira coisa, eu vou fazer uma pergunta e uma colocação. Irmão, eu estou passando um vento danado, uma dificuldade danada. Primeira coisa, onde você está? Você está onde você está escolhendo estar. Você está se posicionando da maneira como você quer se posicionar. Você está servindo a Deus do jeito que você bem entende, do jeito que você quer servir. Ou você está no Ribeiro de Querite que Deus mandou você estar. Você está no lugar da provisão de Deus, você está no lugar da bênção de Deus, ou você está vivendo a tua vida da maneira como você bem quer. Em nome de Jesus, quando a luta vem na vida do crente, do servo fiel, quando a luta vem, ela vem da parte do próprio Deus. Mas eu tenho uma coisa maravilhosa para te dizer. Oséias capítulo 6, versículo 1 diz assim: ouça bem isso, porque o Espírito Santo de Deus, ele encheu o meu coração esses dias com essa palavra. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Ele fez a ferida e Ele a ligará. O mesmo Deus que faz o vento soprar na tua vida é o mesmo Deus que te leva até o porto desejado. O Deus que faz a dificuldade se levantar é também o Deus que te dá a vitória. Mas você precisa estar na posição correta diante de Deus. Você precisa estar no lugar onde Deus mandou você estar, porque os corvos agora estão batendo as asas e indo para o lugar que Deus mandou você ir. Se você não estiver lá, não tem provisão, não tem bênção. Mas se você se posicionar hoje, na presença de Deus, ali há a provisão de Deus para a tua vida. Ali há a provisão de Deus para a tua vida. Os corvos estão indo ao teu encontro. Se a bênção não chegou, pense bem, porque você pode estar no lugar errado. Eu estou fazendo o que é certo?
ou eu acho que estou fazendo o que é certo. Para Deus não interessa o que você acha que é certo. Para Deus o que interessa é o compromisso com a sua palavra, é isso que interessa. Se eu acho que estou fazendo certo, primeiro eu tenho que esbarrar com as Escrituras, eu tenho que me confrontar com isso aqui. Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas Ele também nos sarará. Mas o lugar onde há o bálsamo para a ferida é junto ao ribeiro de Querite. O lugar onde há consolo de Deus é junto ao ribeiro de Querite. O lugar onde há provisão para a tua família, para a tua casa, para o teu coração, para a tua mente, para a tua casa, para os teus familiares, para os teus filhos, para o teu casamento, é junto ao ribeiro de Querite. Vou repetir isso. O centro da vontade de Deus é o lugar onde há a provisão de Deus para a tua vida. Então se centralize na vontade do Senhor. O teu lugar é fazendo a vontade de Deus, não parcialmente. Você percebeu que Elias, a Bíblia não diz que ele questionou, não abriu a boca e falou nada. Ele simplesmente pegou e foi lá fazer o que Deus mandou ele fazer. Imagine só. Imagine agora comigo. Espera aí, Senhor. Eu sou profeta. Profetão. Profeta não, profetão. Eu tenho acesso direto ao rei. Eu fui lá falar na cara dele que só vai chover quando eu quiser. Como é que o Senhor me coloca na geladeira? Como é que o Senhor me tira do altar? Como é que o Senhor me tira dos holofotes desse jeito? Eu vou ficar aqui sozinho? Eu vou ficar aqui abandonado? Elias estava abandonado? Ou Elias tinha a provisão do melhor amigo que ele poderia ter? Deus estava o tempo todo com ele. Irmãos, pastor, com a permissão do Senhor, quando o Senhor contou o sonho que teve aqui, algo ardeu dentro do meu coração para falar para você. Quando você sai por essas portas, representa que você está saindo do centro da vontade do Senhor. E lá fora, você está totalmente desprotegido de Deus. Mas na hora que você resolve voltar para o centro da vontade de Deus, Ele te cobrirá com as suas asas. O guarda fiel de Israel te guardará. É o lugar da provisão de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Você recebe isso para a tua vida? Diga amém. Levanta a mão. Em nome de Jesus, nessa noite. A provisão do Senhor, seja através dos corvos, através de alguém ou através do próprio Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas para isso, você e eu precisamos estar no centro da vontade de Deus. Amém? Mais para frente um pouquinho e já eu vou encerrar. Foi, pois, versículo 5, diz assim: ia lá, rapaz, só é fera mesmo. Tô vendo ali, ó. Vamos lá, versículo 5, aí Brunão, bem que tu falou, hein, pô, é fera mesmo. Foi, pois, versículo 5, ouve aí, ouve. Foi, pois, quem foi? Elias. Até, versículo 5. Diz assim, ó: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, cumpriu a ordem de Deus. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Fez tudo exatamente como Deus ordenou. Os corvos lhe traziam pão, carne, de manhã ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, agora é com a gente de novo. Isso aí é com a gente de novo, é contigo. Passados os dias, o ribeiro secou. Está aqui, ó. Não sou eu que estou falando, não. Versículo 7 de 1 Reis 17. Passados os dias, ou as semanas, ou os meses, eu não sei quanto tempo Elias ficou lá, a torrente ou o ribeiro, ó, secou, porque não chovia sobre a terra. Espera aí, irmão, você falou que a torrente era a provisão de Deus. Calma, você vai entender agora isso aí. E ó, não é com Elias mais não. Elias, ó, tá lá. Eu e você estamos aqui. Agora, isso aqui é para mim e para você. Então segura aí o que eu vou falar. Passados os dias, o ribeiro, ó, secou, porque não chovia
sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta. Deus fala assim, ó, primeiro Deus faz a fonte secar. Acabou a água. Você está muito preguiçoso aí, Elias. Acabou a mamata. Está só bebendo, comendo carne, pão, acabou. Secou a torrente. Ah, irmão, mas secou porque não choveu. Quem é que manda a chuva? É o Senhor. Deus fez a chuva parar, como o profeta tinha dito. Mas mesmo sem chuva, se Deus quisesse, tinha água. Mas Deus fez a fonte secar. A fonte secou e logo depois que secou, imagino Elias pensando assim: e agora? Eu vou beber o quê? Eu vou passar sede? Vou morrer de sede? E Deus logo depois fala com Elias, fala assim: Elias, sai daí de onde você está e vai para um lugar chamado Sarepta. Se muda. Pega as tuas trouxinhas aí e vai para esse lugar que eu estou mandando você ir. Irmão, sabe quando eu sou crente? Quem é crente? Levanta a mão aí. Sou crente. Ah, acho que tem pouco crente aí hoje. Mas eu posso tentar de novo. Quem é crente aí? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Eu sou crentão, irmão. Eu sou crentão mesmo. Eu sou crente. Lá no quartel, lá, todo mundo sabe que eu sou crente mesmo, eu sou crentão. A gente fica fazendo debate e melodia lá na hora do almoço, lá, falando da Bíblia. Um dia desse, contei pra minha esposa é só um breve testemunho no meio, antes do que eu vou falar aqui. Esses dias eu cheguei, a Bíblia diz que eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo. Isso quer dizer que o mundo é escuridão e eu sou a luz ali, ó, brilhando para as outras pessoas. Eu sou sal que tempera, dá o gosto diferente. Eu cheguei, então, isso quer dizer o quê? Que quando as pessoas olharem pra gente, estiverem perto da gente, elas têm que querer o que você tem. E é Cristo. Eu cheguei, um dia desse, estou lá trocando de roupa. E aí, segunda, quarta e sexta, tem educação física lá, tem o treinamento físico. E aí eu estou lá trocando de roupa e ficou aquela coisa na minha cabeça: eu vou ou não vou, vou ou não vou. Sempre porque eu estava na dúvida naquele dia, aquela preguiça ali de manhã cedo. E um varão sentado assim, ó. Tem uma cama, ele estava sentado assim na cama, bem introspectivo, pensando. Testemunho de 1 minuto. E aí esse varão, ele falou assim: posso te fazer uma pergunta? Eu, pode? Aí ele falou assim: você já teve alguma experiência com Deus? Irmão, acabou. Escancarou a porta para falar de Jesus naquela hora. Acabou, abriu tudo. Falei: é agora, meu. Agora eu sei que não é para fazer treinamento físico nenhum. Parei, fechei o armário e falei: não, eu não tive uma experiência, tive várias. Vou te contar só 2 rápido. Aí contei, na época que minha filha mais velha nasceu, os mais chegados lembram que ela ficou na UTI um tempo, contei esse testemunho, contei um outro, da época da cirurgia no meu joelho. Lembra eu de muleta aqui, pastor, na igreja? Lembra? Lembra, né, Bruno? Eu de muletinha. Contei esses 2 testemunhos e de repente, eu parei, o Espírito Santo ardeu no meu coração, parei e falei assim: mas varão, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você está me perguntando isso, é porque Deus está ardendo dentro da tua alma para falar alguma coisa comigo. Quando eu falei isso, as lágrimas começaram a cair no chão, na hora, eu e ele dentro do alojamento, chorando, botei a mão no ombro dele e falei: calma, tenta recobrar o fôlego e fala o que está acontecendo. E eu sentindo a presença do Espírito Santo dentro daquele lugar. Foi agora, tem poucos dias, faltava 5 dias para eu entrar de férias, foi esse mês, começo do mês. E ele virou para mim e falou assim: eu estou sentindo algo diferente ardendo do meu coração já tem muito tempo, mas eu estou sentindo que tem alguma coisa a ver com Deus. Eu falei: irmão, não tem a ver, é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus que está te chamando. Chegou a hora, acabou, Ele está te chamando e é hoje que você vai refazer tua aliança com Ele, hoje. E ele contou um breve testemunho da vida dele ali. Eu falei assim: irmão, você permite eu fazer uma oração? Ele falou: permito. Aí eu perguntei assim: mas me diz uma coisa, algum dia da tua vida, ele tem 46 anos de idade, falei assim: algum dia da tua vida tu aceitou Jesus? Ele: aos 16 anos, lá em Pernambuco, em Olinda, mas os meus familiares todos foram contra, e eu acabei enfraquecendo. Aceitou Jesus na igreja, Deus é amor. Ficou fervoroso no começo, depois os familiares não deram bola para aquilo e ainda jogaram areia em cima e ele esfriou. Eu falei assim: poxa, mas tem uma coisa boa nisso tudo. Hoje você é um homem feito, 46 anos, tem sua carreira, sua vida. Os seus familiares, você pode até amá-los, mas eles não têm mais a influência que eles tiveram naquela época. Você quer refazer sua aliança agora? Ele falou: sim. Começou a chorar de novo. E eu orei dentro daquele lugar, mas aquele homem chorava de soluçar.
E Ele refez a sua aliança naquele dia, dentro daquele lugar. Por que motivo eu contaria isso? É para eu dizer que eu sou alguma coisa, que eu sei falar, que nada disso. É para eu dizer para você, quando você se centraliza, quando você se coloca no centro da vontade de Deus, quando você vai para o lugar da provisão de Deus na tua vida, as pessoas olham para você e dizem, ele e ela têm alguma coisa diferente, eu preciso ter o que ele tem, eu preciso ter o que ela tem, eu preciso entender o que está acontecendo na vida daquela pessoa, porque a minha vida hoje não faz sentido. Essa pessoa, ela pode ter dinheiro, ela pode ter família, ela pode ter filhos, casamento bom, pode ter tudo, mas existe um vazio dentro do ser humano que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Mas cabe a mim e a você apresentar as maravilhas de Deus para essas pessoas. Eu não sei falar, calma, deixa que o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. Mas para isso, eu preciso estar para onde Deus mandou os corvos irem. Eles estão batendo as asas hoje. E o Espírito Santo me trouxe aí no lugar para te dizer, vai agora correndo para o lugar da provisão de Deus na tua vida. Agora, hoje. Não amanhã, hoje. Se você está afastado de Deus, o dia é hoje para você se reaproximar dele. Hoje, agora. Se você nunca aceitou Jesus, hoje é dia do amigo. Tem um amigão te falando isso, então. Aceite a Cristo hoje, porque não há outro caminho. E não há nada no mundo melhor do que estar na presença do Senhor. Nada, não há nada. O Espírito Santo de Deus hoje arde dentro da tua alma. Todas essas palavras que estão sendo faladas dentro de cima desse altar aqui. Versículo, diga amém. Vai pagar o lanche ou não vai, do irmão? Vai? Mas passados os dias a torrente se secou, porque não chovia sobre a terra. Irmãos, como é que eu vou explicar isso aqui? Às vezes Deus arde uma coisa no coração do pregador, só que ele tem que traduzir aquilo em palavras. Os pregadores aí sabem disso. E às vezes você fica tentando achar palavras, tu fica assim, como é que eu vou falar isso? Eu vou tentar te dizer o que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Sabe quando tem coisa ruim que acontece com a gente? Claro, quem é que nunca passou por uma dificuldade, uma prova? Inclusive tem gente aqui que está passando agora na prova. Agora, nesse exato momento. A notícia boa é que mesmo passando dificuldade, tu está dentro da casa de Deus louvando o nome do Senhor. Essa é a notícia boa. Mas eu e você às vezes buscamos entendimento disso. A gente dobra o joelhinho e chora, mas Senhor, não tem sentido, eu estou no teu altar, estou buscando, estou vivendo uma vida real, em santidade na tua presença, mas por que o negócio deu errado? Por que eu estou esperando tanto o negócio dar certo? Não está dando certo. Esse não está dando certo, o crente também chama de vento, de deserto, de vale, pode apelidar do jeito que você quiser, bota o adjetivo que você quiser aí, na provação do justo, na dificuldade do crente. Mas eu vou dar um outro entendimento sobre isso hoje. A dificuldade é a fonte do ribeiro de Querite que secou. É a provisão que num dado momento parou de chegar. É a mão de Deus que parece que se retirou da situação. É o controle que parece que Deus perdeu. Mas Deus não perde o controle de nada, nunca perdeu nem vai perder. Deus às vezes faz o ribeiro de Querite se secar para fazer o que fez na vida de Elias. Elias, secou. E agora, Senhor? Então, Elias, chegou a hora de você voltar a se mexer, você está muito parado. Sabe o que o Espírito Santo, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que está falando com você? Você acha que a vida de crente ou não, que você está levando diante de Deus, está ótima, está boa. Não, eu já venho na escola dominical, vou para casa, venho à noite, vou para casa, está ótimo. Eu já oro quando eu acordo, obrigado Jesus, bom dia, vou trabalhar. Quando eu vou comer, eu falo, Senhor, obrigado por esse alimento, já dou a primeira garfada. E quando eu vou dormir, eu dobro o meu joelho, ou nem dobro, oro deitado e já pego no sono antes do amém. Se você acha que a vida que você está vivendo de crente está boa, que isso vai te levar para uma mudança de vida, o Espírito Santo me trouxe a esse lugar para dizer, o lugarzinho que você acha que você está bom, aí está tudo certo, você não está frutificando na presença do Senhor assim, desse jeito. Então,
Quando eu não enxergo que eu não estou frutificando, Deus faz a fonte secar, para eu voltar a me movimentar e me mexer na presença dEle. Eu preciso me movimentar, eu preciso me mexer. Se você quer que alguma coisa diferente aconteça na tua vida, você tem que fazer alguma coisa diferente. Para Deus também. Você acha que é só Deus que tem que dar, Deus que tem que fazer, mas chegou a hora de você se mexer, porque o que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. A responsabilidade é tua, é minha, de buscar ao Senhor, de estar em santidade, de estar no centro da vontade de Deus. Mas a boa notícia dessa noite, dia do amigo, 20 de julho de 2025, é que os corvos já estão batendo as asas há muito tempo, e a provisão de Deus já foi ao teu encontro. É tempo de você se posicionar na presença do Senhor. Está entendendo? Diga amém. Está chateado comigo que eu vim aqui dizer para você se posicionar? Você não sabe o prazer que eu tenho de ter vindo aqui falar isso para você nessa noite. O Espírito Santo de Deus arde dentro da minha alma para te falar isso. Eu estava ardendo, desde o dia que eu me ofereci para pregar. Essa palavra já estava pronta já. Essa palavra aqui mexe como uma bomba atômica dentro da tua vida, se você praticar a palavra de Deus. Então quer dizer, irmão, que eu estou orando à toa? Pode ser que sim. Elias, se fosse para outro lugar e começasse a orar, não ia acontecer nada. Lembra que Deus conjugou o verbo no passado? Elias, a ordem já foi dada, a provisão já está a caminho, então corre para lá, porque o centro da minha vontade é o lugar onde há a minha provisão para a tua vida. Corre para lá, vai para o lugar certo, Elias. Elias, faz o que eu quero e não o que você acha que tem que fazer. Elias, caminha na minha presença do jeito que eu estou mandando você caminhar, do jeito como diz a minha palavra, não do jeito que você acha que tem que ser. Elias, fica firme lá no lugar onde eu estou te mandando, não saia de lá para nada, porque se de manhã você sair da minha presença, o corvo vai bater com a cara na porta e a provisão não vai chegar, você vai ficar com fome até de noite, Elias. Elias, sabe o que isso quer dizer? Não arrede o pé do centro da minha vontade, fique no Ribeiro de Querite, até que eu dê uma ordem contrária a você. Deus te trouxe a esse lugar, como seu amigo, para te dizer duas coisas. Uma, fique ou vá para o centro da vontade de Deus, pois os corvos do Senhor estão batendo as asas e indo para lá levar a provisão que você está pedindo. No centro da vontade de Deus. Não adianta ir para outro lugar. Não dá para enfrentar tudo que eu tenho que enfrentar para poder ser crente. Dá sim, dá sim. Irmão, você não sabe o que eu vou enfrentar na minha casa. Não, eu não sei, mas uma coisa eu sei. O Senhor dos Exércitos vai entrar nessa batalha junto com você dentro da tua casa. Ele vai junto. Você não vai sozinho. Ele vai estar junto com você. A palavra do Senhor em Deuteronômio 16:10, se não estou enganado, diz assim: circuncidai primeiro o vosso coração. A palavra do Senhor está dizendo o seguinte: naquela época existia a circuncisão, que era uma marca no corpo dos homens, para dizer que ele fazia parte daquele povo. Circuncisão. Mas Deus estava falando assim, traduzindo para aquele tempo, Deus estava falando assim: olha só, o que adianta você ter uma marca no seu corpo se o teu coração está vazio da minha presença? O que adianta? Circuncidai primeiro os vossos corações e não endureçais a vossa cerviz. Cerviz é aqui, músculo do pescoço. Quando Deus falava de cerviz, estava querendo dizer: você olha e caminha para onde você quer caminhar, e não para onde eu estou mandando você caminhar. Vocês são um povo de dura cerviz. Deus falou isso várias vezes, você já ouviu isso? Circuncidai primeiro aqui, Não adianta uma marca no corpo. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Eu me visto como crente, eu falo como crente, eu ando com crente. Todo domingo eu estou no meio dos crentes. A minha rede social é rede social de crente. Eu posto versículo igual crente, mas o meu coração não é de crente. Aqui,
circuncidai primeiro o vosso coração e não endereçais a vosso serviço. Sabe o que isso quer dizer? Meu filho, chega de andar para o lugar que você acha que é o lugar certo. O lugar certo, que é o lugar que você tanto quer. A provisão, a bênção, o milagre está no centro da vontade de Deus. Eu queria ouvir agora aqui o bater das asas dos corvos indo lá para onde você pediu a tua bênção. Sabe que lugar é esse? O lugar da santidade, o lugar da oração, do jejum, da busca, da separação, o lugar da vida com Deus de verdade no altar do Senhor. É esse. O centro da vontade de Deus é o lugar da provisão de Deus. Diga isso para o teu irmão. O centro da vontade de Deus é o lugar da provisão de Deus. Glória a Deus. Vou encerrar porque já é 8h30. Eu acho que o que arde dentro do meu coração conseguiria ficar falando aqui até 11 da noite. Não vou fazer isso. Apesar do Bruno ter falado quando eu cheguei, não se preocupa com o horário não. Passou por cima do pastor, eu acho aí, ó pastor. Faz uma reunião aí depois, sei não. Mandou eu ficar à vontade. Ó, eu falei, Bruno, não fala isso para pregador não, que isso é perigoso, você sabe disso. Negócio de vai até a hora que quiser. Eu estou encerrando aqui agora. Mas eu quero muito, que você refaça a sua aliança com Deus hoje, do jeito certo. Hoje. Eu tenho certeza que Deus não me trouxe aqui à toa. Tenho certeza que Deus não me trouxe aqui à toa. E eu vou perguntar mais uma vez. Até aqui, até agora, você entendeu tudo que foi falado aqui nessa noite? Diga amém no teu lugar. Com a permissão do pastor, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu não vim aqui apelar para o teu emocional. Não vim fazer isso. Não vou dar-me um coração igual ao teu, mas se quiser tocar, tá? Não é isso. Não quero apelar para o teu emocional. Eu quero te chamar a razão nessa noite. Meu irmão, minha irmã, olha aqui para frente, aqui ó. Olha para cá, para esse altar. O pastor sobe aqui todo domingo, no meio da semana, domingo de manhã, para orar pela tua vida. Ele dobra o joelho na casa dele. Quantas, não vou dizer nem centenas, milhares de pregações já saíram desse altar. Muitas. E Deus sempre está falando alguma coisa nova com você. A questão é decisão. Eu quero dizer uma coisa que eu ouvi um tempo atrás. Nós precisamos muito mais de boas decisões do que de milagre. Eu vou repetir isso. Nós precisamos muito mais de decisões certas do que de milagre de Deus. A questão é o ponto de decisão. Se você hoje voltar para a tua casa com o mesmo pensamento, uma vez acho que eu ouvi até o senhor mesmo falando, pastor, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim. Eu aprendi assim. É assim que eu vou continuar. Pode ser que a tua provisão chegue todo dia lá, pela manhã, pela tarde. Mas Deus hoje, perigosamente, está dizendo assim a você, olha, chegou o momento que se você não se decidir, a fonte vai secar. Porque Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele prefere fazer a fonte secar, para você se movimentar na direção dEle. Ele te ama tanto, que Ele prefere ver você chorar e gemer um pouco, mas se envolver novamente com a obra de Deus, do que ver você vivendo a vida do jeito que você talvez esteja agora, nesse momento. Então eu acredito, de coração. Pastor, vou pedir para o senhor fazer essa oração. Oração de pastor é diferente. Mas aí no seu lugar, tome uma decisão hoje, agora, nesse momento. É o quê? Vergonha? É vergonha? Não, se eu for lá na frente todo mundo vai ver. Não estou falando para não crente só. Estou falando para crente. Crentão. Eu falei aqui, quem é crente? Um monte de gente levantou a mão. Crentão, eu sou crentão, eu falei aqui. Então vou falar para você que também é crentão. Como é que está a tua aliança com Deus?
Você está se alimentando da fonte de Querite? Ou você está se alimentando do que o mundo está te dando de alimento? Qual é a fonte da provisão na tua vida? É o que você está ouvindo na internet? É o que você está ouvindo na roda dos escarnecedores? Ou é a palavra do Senhor? Ou é o teu pastor que sobe aqui para te ensinar? Ou é a pastora que sobe aqui para te ensinar? Ou são os irmãos que ministram na tua vida? Da onde é a fonte do teu alimento? É aonde? Deus é Deus. Não tenho medo de falar isso. Deus, o Espírito Santo de Deus, ministra ao meu coração para dizer a essa igreja: chegou o tempo de viver o melhor de Deus. E o melhor de Deus é se posicionar, se colocar na posição correta, a posição certa diante de Deus, para que a provisão de Deus que está sendo enviada hoje chegue até a tua casa, a tua vida, o teu trabalho, a tua família, o teu casamento, aos teus filhos. Eis que já dei ordem. A ordem já foi liberada, já aconteceu. Mas eu preciso me posicionar no centro da vontade do Senhor. Diga glória a Deus. Eu quero muito que você esteja sentindo aí no teu lugar o que eu estou sentindo aqui no altar agora, nesse momento. Mas eu quero muito isso, muito mesmo. E eu quero muito que nessa noite tenha sido suficiente o que o Espírito Santo ministrou na tua vida. O suficiente para que você saia dessa mesmice, para que você saia dessa vidinha com Deus e você realmente experimente o melhor de Deus na tua vida. Ser usado pelo Senhor para restaurar vidas, para ganhar almas para o reino de Deus. Vida de oração, vida de jejum, vida no altar, vida de santidade, casamento no altar do Senhor, filhos no altar do Senhor, sacerdócio dentro do lar. O que se perdeu na tua aliança com Deus? Como é que está? Ela está brilhando ou ela está fosca? Hoje é o dia de passar o caol e a tua aliança voltar a brilhar na presença do Senhor mais uma vez. Pastor, o senhor pode vir aqui e fazer essa oração? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, de coração. Mas eu estou tentando terminar, mas eu não estou conseguindo. Hoje eu fui te procurar naquele lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Só um minuto. Vem aqui na frente que ele quer fazer a sua aliança com Deus hoje. Em nome de Jesus. Está aqui nesse altar aqui. Irmão, chega de viver a vida que você está vivendo. Tome coragem, saia do teu lugar e vem aqui. O pastor vai orar por você. Não para você vir e voltar do mesmo jeito. Não para você continuar vivendo a vida que você acha que é certa. Não se prenda novamente. Eu não estou falando para as paredes aqui nesse lugar. Eu não acho que eu fiz o apelo e talvez uma pessoa não venha aqui porque não tinha ninguém. Porque tem o Espírito Santo. Deus não faz nada à toa. E o que eu estou sentindo aqui dentro da minha alma testifica o que eu vim fazer aqui nesse lugar nessa noite. Santo de Israel me enviou até esse lugar. Feche teus olhos. Todos que estão na igreja, todos, de olhos fechados, levante sua mão. Todo mundo, levante a mão. Todo mundo com a mão levantada, todo mundo, levanta todo mundo. Se você está sentado, levanta a mão. Se você está em pé, levanta a mão. Não tem ninguém olhando para você agora, só eu. Ninguém está olhando. Quem hoje quer refazer a sua aliança com Deus, ou quem hoje quer aceitar Jesus pela primeira vez,
Não deixe a oportunidade passar, irmãos. Senão a fonte vai secar. E você vai gemer para poder voltar para a presença de Deus. Só aqueles que querem refazer sua aliança ou querem aceitar Jesus pela primeira vez, permaneça com a sua mão levantada. Todos os outros abaixam a mão. Fica com a sua mão levantada aí no seu lugar. Fica aí, não abaixa não. Fica com a sua mão levantada se você quer refazer. Eu vou pedir para o pastor orar. Eu entendo, vergonha, constrangimento, eu entendo. Mas aí no seu lugar, faça a oração. Refaça a sua aliança hoje. Se te faltou coragem de vir aqui na frente, não deixe essa oportunidade de faltar. Mas uma coisa eu te digo: quando você sair por essas portas, mude de vida. Caminhe em direção ao lugar da provisão de Deus. Vá para o centro da vontade de Deus. Porque é para lá que a provisão de Deus está indo nesse momento. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Glorifique e exalte o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.